Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, a fidelidade do nosso Pai de amor, onde a presença do Senhor é a nossa direção, é a nossa tenda que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos abençoa, quem nos direciona, quem nos capacita, é a presença do Senhor que nos traz clareza, discernimento e revelação através do nosso amado Espírito Santo. Então vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós agradecemos pela tua fidelidade, nós agradecemos, Senhor, pela tua lealdade, nós agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Espírito Santo, muito obrigada, porque até aqui a tua voz tem nos conduzido, a tua voz tem nos direcionado, a tua voz tem nos dado entendimento, sabedoria, clareza do nosso propósito, clareza do quanto somos amados, somos guardados, somos protegidos. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício de amor. Muito obrigada, Jesus, pelo amado, doce Espírito Santo, que é o nosso amigo, conselheiro fiel, que sempre está conosco. Então nós somos gratos por essa bondade, graça, favor e merecido. Não tem como nós merecemos algo tão precioso quanto o Espírito Santo. Pedimos a ti, Senhor, fala conosco nesse dia, fala conosco nesta manhã, de uma forma especial, de uma forma individual. Nos traz clareza, nos traz discernimento, entendimento. Fala conosco, ministra a nossa alma, nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Tira tudo e qualquer distração, Senhor. Nós repreendemos toda seta, todo laço, todo dado inflamado sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que sobre a casa de cada um, a tua palavra é um divisor de água. Onde a luz da tua palavra entra, as trevas têm que bater em retirada, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, usa-me como canal de bênção, ferramenta, instrumento útil para a tua obra, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos e nós agradecemos pela tua lealdade, pela tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai, nos dá a tua sabedoria, discernimento e revelação, ao qual nós precisamos e ansiamos da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Um momento precioso de nós aprendemos as verdades do Senhor em meio aos recomeços, aos desafios de recomeçar. Como recomeçar em meio ao caos? Como nós falamos anteriormente, normalmente o recomeço se dá assim, em meio aos caos, em meio a coisas que deram erradas, né? Recomeçar normalmente vem de algo que deu errado. Dificilmente recomeçamos em cima de uma coisa que deu certo, né? Afinal de contas, em time que está ganhando não se mexe, mas o Senhor costuma mexer sim no time que está ganhando também, até porque os recomeços que causam caos, conflitos, desafio, confusão, como é que eu posso dizer, crises existenciais, quem eu sou, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, isso são essenciais no caminhar com o Senhor. O Senhor te faz refletir, parar e pensar qual o seu propósito. Afinal de contas, todos nós estamos aqui porque temos um propósito. E o nosso personagem de hoje continua sendo quem? Nada mais, nada menos do que José, que viveu exatamente inúmeros recomeços e cada vez os caos e os desafios se tornavam maior. Como nós falamos anteriormente, José era um filho amado, mas que tinha muitos ciúmes com seus irmãos e ele acabou sendo vendido como escravo. Foi parar no Egito como escravo. Chegou lá, tudo que ele colocava a sua mão na casa de Potifar prosperava, era ricamente abençoado, porque a bênção do Senhor estava com José. Desta forma, José foi prosperando a administração da casa de Potifar, a ponto de Potifar ter entregue todo o controle dessa casa na mão de José. E José, ali na sua juventude, com a sua beleza, com a sua educação, acredito que era um menino muito fino, muito educado, acabou conquistando corações. Entre esses corações, o que ele não deveria, na verdade não foi nem porque ele quis, a mulher de Potifar. Ela que não deveria, né? E aí ela que se sentiu
atraída e tentou ali seduzir José, tentou de todas as formas, mas José era um homem de princípios, um homem de valor, um homem que sabia o seu valor no reino de Deus, no reino celestial, e ele sabia qual era a promessa que o Senhor tinha feito ao seu coração. Ele sabia que os princípios do reino nunca devem ser quebrados, nunca, de forma alguma. E foi isso. Ao ela criar uma situação ali, atacar José, José fez o quê? José fugiu, porque a palavra do Senhor nos diz o quê? Fuja da aparência do mal. 2 Timóteo, se eu não me engano, 2:22, diz exatamente isso, que algumas coisas que acontecem na vida, em especial nessa questão, dessa tentação, é melhor que você fuja, você não enfrente o pecado. Foi exatamente o que José fez. José, deu linha, foi embora, não pagou o preço para ver o que aconteceu. Porém, ela ficou com uma parte em cima da roupa dele e o acusou de ter sido invertido, de que ele que tentou atacar. O seu dono, ouvindo essa história, é lógico que acreditou na esposa. E nós vamos ler isso onde na Bíblia? No Gênesis 39, no seu capítulo 19, nós temos essa história estapafúrdia, mas verdadeira, que diz o seguinte: e aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava dizendo, conforme a estas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele em tudo o que ele fazia. Aleluia! E José partiu para um novo recomeço. De escravo que estava ali, ainda que escravo, com a vida de certa forma caminhando, ele vai para onde? Numa prisão. E aqui nós vemos nesse texto que José, com a sua excelência, com tudo que ele fazia, era excelente, porque ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele, era um homem focado, um homem de propósito, um homem com princípios, um homem com valor, tudo prosperava na mão dele. E José na cadeia passou a ser o quê? O carcereiro, o preso que virou carcereiro, ou seja, mais um recomeço na vida de José. E aqui nós vamos avançar um pouco nessa história, porque nesse momento que José é um preso, mas se tornou carcereiro dos outros presos, as coisas de Deus é assim, são loucas aos olhos humanos. O que aconteceu? Foi parar nesse lugar, que era a prisão dos presos do rei, foi parar o padeiro e o copeiro, ambos acusados de tentativa contra a vida do rei. E o que aconteceu? Eles ficaram lá aguardando o julgamento, porque a prisão que José estava não era a prisão de tempo de reclusão, era uma prisão que ia aguardar a morte mesmo. Ou você era inocente ou você era culpado. Se culpado, morreu. O que acontece? Vem esses dois e um deles tem um sonho. Cada um tem um sonho e José interpreta esse sonho. Um iria morrer, que realmente era culpado, e o outro seria salvo. Quando isso acontece, José avisa aquele que seria salvo que lembra-te de mim, intercede por mim, pois eu sou inocente, eu nunca fiz nada contra aquela mulher. E saindo dali, o que aconteceu? José foi esquecido. Obviamente, ele não lembrou de José, não lembrou. O copeiro não lembrou de José, não se esqueceu, já estava lá, estava tudo numa boa e ele não lembrou. Ou seja, José, de filho amado, se tornou escravo, de escravo presidiário, ainda ajudou as pessoas que ali estavam e ele foi o que? Esquecido. Você imagina esse período de José, 2 anos mais ou menos, ele ali esquecido e continua ali trabalhando, fazendo as coisas dele, de confiança, um homem de confiança e esquecido. Mais uma vez um recomeço na vida de José, até porque com certeza todos nós geram o que? Expectativas, esperança de uma mudança de cenário, e nessa mudança de cenário que não houve nada, o que? José teve que aprender a lidar mais uma vez com uma frustração, que é uma das bases de muitos recomeços na vida de José. E José ficou ali por mais um longo período, até que, quem é que sonha? O sonho dessa vez veio um personagem muito diferente, o faraó.
o faraó sonha. E nenhum dos sábios eram capazes de interpretar aquele sonho. E foi quando o copeiro se lembrou do sonho de José. Se lembrou que José interpretou. E aí ele falou, olha, quando estive no cárcere e tal, o preso interpretou o sonho e foi exatamente o que aconteceu. E indicou ali o nome de José. E aí vamos à reviravolta dessa história. José é levado ao castelo e conta ao rei qual o significado ali de todo aquele sonho. E além do mais, José traça as estratégias para aquele período que seria 7 anos de fome, 7 anos de muita fartura e subsequentes 7 anos de muita fome. E José dá ao faraó toda a estratégia para como agir nesses períodos para que o Egito não fosse afetado. E muito pelo contrário, para que o Egito ainda fosse mais rico. E aí começou o quê? Mais um recomeço na vida de José. José é especialista em recomeço. Ele foi recomeçando, até que tem um recomeço na minha e na sua vida que ele é definitivo. Onde a mão do Senhor está, nós já fomos aprovados nos processos de recomeço e fomos ali agraciados, porque nós já fomos treinados e agora nós somos colocados diante do grande desafio que o Senhor preparou para mim e para sua vida. E assim foi com José. José foi colocado ali mediante a esta situação, a qual o Senhor já o vinha preparando para ele saber como agir mediante esse desafio, que seria um desafio muito grande. E o seu propósito e o meu propósito, ele não serve só para abençoar a minha e a sua vida, muito pelo contrário. Através de todo o duro treinamento de recomeço que José passou pela sua vida, foi onde salvou muitas nações da fome, de ser exterminada do planeta, inclusive o próprio Egito e o próprio Israel. E José, ele entendeu que alguns recomeços, ainda que muito dolorosos, ainda que muito difíceis, eles são necessários. Eles são necessários para o amadurecimento e a aprendizagem, não porque você vive hoje, mas porque o Senhor vai te colocar lá na frente. E ele entendeu esse processo. Ele entendeu que ele precisava se manter firme e focado nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Qual a aplicação que a gente faz na vida de José? Que em meio ao caos dos recomeços, em meio às dificuldades, os desafios, você deve sempre lembrar daquela promessa que o Senhor te deu, porque o Senhor não é homem e nem é filho do homem para que minta. Ou seja, o que isso quer dizer? Que no tempo certo, na hora certa, no de repente de Deus, não é do nada, mas é de repente, o jogo vira, o Senhor vai trazer à tona aquilo que ele te prometeu, mas enquanto você não estiver preparado ou preparada, o Senhor não vai conseguir te colocar onde ele te prometeu, porque é necessário para que quando o desafio chegue, para que você possa transbordar sobre outras vidas, sobre aquilo que o Senhor te preparou, você tenha que estar com o coração firmado em Cristo e compreendido que tudo não passou de um processo ao qual o Senhor te capacitou para que assim outras pessoas sejam abençoadas através de tudo aquilo que o Senhor veio te treinando, te capacitando. Recomeçar é necessário. Recomeçar é necessário, essencialmente necessário. Recomeçamos diariamente quando acordamos, recomeçamos, refazemos, reconstruímos. É necessário. Muita gente sente até calafrio, pânico, medo, dá até vertigem na pessoa de pensar em sair da zona de conforto. Muitas vezes saímos da nossa zona de conforto porque queremos o novo, queremos avançar, sentimos essa necessidade, mas muitas vezes quando a situação ela é confortável, ela é agradável, nós não queremos sair. E aí o que acontece? O Senhor faz o espaço ficar pequeno, faz as coisas se agitarem para que você seja expulso do lugar. Assim como foi José. José teve que ser expulso da sua parentela, teve que ser expulso da casa de Potifar, até que o Senhor mandou buscar o José no cárcere, para que assim o propósito dele começasse ali a se cumprir, começasse ali a caminhar conforme os planos e o sonho do Senhor. Ainda que toda a sua situação de vida seja essa, que nem a de José, de escravidão, de prisão, de dor, de angústia, de traição, de esquecimento, porque foi tudo isso que José passou. Ele foi traído pela sua família, ele foi vendido como escravo, ele foi
assediado, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele foi muito injustiçado, ele foi lançado numa prisão e ele ficou lá esquecido, esquecido. Quando ele ajudou alguém que era a esperança que ele saísse pelo menos da prisão, a pessoa esqueceu dele. Então, assim, quando o seu processo está passando por essas etapas de traição, de abandono, de esquecimento, de injustiça, o Senhor não deixa nada dessas etapas em oculto. É uma fase que o Senhor está te amadurecendo, Ele está te moldando conforme aquilo que Ele necessita. Olhe para tudo isso, olhe para todo esse processo de recomeço com o olhar de Cristo. Peça ao Senhor, Senhor, me dá a visão de Cristo, Senhor, me dá a sabedoria que nós pedimos aqui todos os dias. Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu possa compreender quais as nuances que o Senhor precisa que eu aprenda, que eu preciso aprender, que eu preciso compreender, que eu preciso acessar as informações que somente através desse processo que o Senhor tem na minha vida, que será necessário. Senhor, qual que é o teu propósito? Senhor, eu quero viver. O José tinha sonhos dados pelo Senhor. Pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o teu sonho para esse momento da minha vida, para essa situação? Senhor, quais são os teus sonhos revelados? Revela a mim, Senhor. Coloca o teu sonho no meu coração. Eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. E aí sim, quando nós chegamos a esse momento de vivermos o sonho do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, aí é a hora que o Senhor manda nos buscar. Lá mesmo, no esquecimento. Lá onde você está esquecido, onde você acha que nada mais vai acontecer na sua vida, nada mais de bom pode acontecer na sua vida. O Senhor se esqueceu de você, mas a palavra do Senhor diz em Salmos: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? O Senhor diz que pode, mas o Senhor jamais se esquecerá das suas promessas. Então, ainda que você ache que o Senhor se esqueceu, ou se porventura não, você fez algo que isso não existe, a promessa do Senhor vai se cumprir. Nós vivemos na graça, favor e merecido. Nada que você faça, bem ou mal, vai diminuir a sua salvação. E as promessas do Senhor sobre a sua vida pode retardar, mas o Senhor vai cumprir cada uma delas. Se você está vivendo nesse momento, olhe para José. Olhe que José, quando ele estava lá no esquecimento, o Senhor falou assim: agora ele está pronto, agora é o momento, vem cá. Vem cá que eu vou te dar revelações que nunca eu dei a ninguém. Vou te trazer revelações, direções, direcionamentos, discernimento que somente aquele que confia no Senhor é capaz de ter. Que nesse momento, que nesse dia, que para esse tempo na sua vida, o Senhor te tire do esquecimento, te traga discernimento, revelação, clareza, transparência naquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Ainda que não entendamos o processo, mas quando o Senhor se revelar de uma forma especial, tudo vai ficar muito claro, tudo vai ficar muito transparente. E o Senhor vai virar a chave. E de abandonado, esquecido, injustiçado, traído, o Senhor te coloca numa liderança que somente seria da parte do Senhor. Somente o Senhor seria capaz, porque dele vem o sim e o amém. E nós já temos isso. Amém? Fica com Jesus, fica com essa palavra. Medite nessa palavra. Busque saber e conhecer a vontade do Senhor para sua vida. Se você tiver que abrir mão dos seus sonhos, abra. Tenha a certeza e a convicção que os planos e os sonhos do Senhor são infinitamente melhores e maiores para a nossa vida. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da glória, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. E amanhã nós teremos mais um personagem que passou por grandes desafios, por grandes caos, mas recomeçou. E recomeçar faz parte da faculdade superior do reino do Senhor. Amém?